Você que trouxe sua Bíblia, abra lá em Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o 32. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei-vos depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a iluminação do seu Espírito para essa sua palavra, Deus. Trabalha em nossa mente, em nosso coração agora, para que possamos sair daqui um pouquinho mais edificados na sua presença, para que essa palavra cumpra com o seu propósito em nossas vidas essa noite. Cada filho seu que o Senhor reuniu aqui veio para ouvir a tua palavra, veio para adorar o seu nome. Então que o Senhor possa falar aos nossos corações agora. Nós nos desprendemos, abrimos mão de todo o conceito que nós construímos com a nossa própria inteligência ou como herança dos nossos pais, e estamos dispostos a ouvir e obedecer a sua vontade. Então fala conosco. Assim como Samuel disse, nós dizemos agora: fala que os teus servos ouvem.
Em nome de Jesus, seu Espírito tem liberdade para atuar agora em nosso meio. Faça conforme a sua vontade, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu não sei quantos perceberam, mas esse mês a gente está olhando para algumas parábolas dentro da palavra de Deus nas quintas-feiras. Então os mais atentos perceberam que a gente tem trazido algumas parábolas de Jesus para que possamos meditar. Nós, há um tempinho atrás, falamos sobre a parábola do semeador e como aplicá-la quando se fala em evangelismo, né? Ou seja, que tipo de coração a gente vai enfrentar quando a gente lançar sementes. E semana passada nós falamos sobre a parábola do bom samaritano e a atitude que nós temos que ter diante do nosso próximo, né? Qual que é o lugar do próximo dentro da nossa teologia, dentro da nossa vida cristã. E aí a gente desenvolveu alguns pensamentos e saímos um pouquinho mais edificados semana passada. Hoje eu gostaria de, junto com os irmãos, olhar para essa parábola do filho pródigo, que também é uma parábola bastante conhecida, e tirarmos algumas lições para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual nesse lugar. Então, nós oramos para que Deus nos desarme de nós mesmos, para que possamos receber o alimento do Senhor essa noite, que seja assim em nossas vidas. Amém? Quando a gente olha para o capítulo de número 15 de Lucas, nós vamos encontrar, né, uma problemática aí entre os fariseus e os escribas, porque Jesus, quando ele começa a ensinar, quando ele começa a pregar, ele começa a juntar um número de pessoas, tanto que Jesus ele passa a ser conhecido como um mestre, como um rabi. Isso não só pelo grupo que seguia, mas por muitos religiosos até da época, por pessoas importantes dentro de Israel. Jesus já era conhecido como um mestre. A Bíblia diz que um certo jovem rico se apresenta diante de Jesus e disse: bom mestre. Já em outro texto a gente vê que o próprio Nicodemos, alguém importante dentro da religião, vai reconhecer em Jesus alguém vindo de Deus e alguém que vem para ensinar, para manifestar os ensinamentos de Deus, a vontade de Deus. Então Jesus era visto como um mestre, e todo mestre era seguido por inúmeros discípulos. Várias pessoas seguiam Jesus por ele ser um mestre. Vários mestres dentro de Israel eram seguidos pelos seus discípulos, e com Jesus não era diferente. A diferença é que aqueles que seguiam a Jesus, Jesus acolhia eles a ponto de ter uma comunhão com eles, a ponto de comer com eles. E essas pessoas eram pessoas marginalizadas, eram pessoas que não tinham acesso, não tinham uma vida social dentre as melhores pessoas do povo de Deus. Se você pegar o capítulo 15, vai começar a falar que o problema ali é porque os publicanos e os pecadores, eles seguiam Jesus, e Jesus aceitava esse pessoal. Publicano era aquele que era um judeu trabalhando para o inimigo, né, que era Roma. Então ele era visto como um traidor. Eles não tinham vida social dentro do povo religioso de Israel. E pecador era aquele camarada que já também nem sinagoga frequentava, não participava de culto no templo. Ele estava desligado de Deus, vamos dizer assim, dentro do conceito religioso da época. Então era um pecador que se entregou à vida de pecado. Esses tipos de pessoas não tinham chance dentro da sinagoga. Esses tipos de pessoas, eles, quando queriam seguir algum outro mestre, eles tinham dificuldade de relacionamento, porque eram pessoas marginalizadas dentro da sociedade. Eram pessoas mal vistas. Ninguém ficava perto desse tipo de pessoa, e era a turminha que andava com Jesus. Onde Jesus ia, esse povo estava indo atrás, e estava ouvindo os ensinamentos,
Jesus recebia essas pessoas com muito bom grado. O próprio Jesus, outrora, ele vai dizer: olha, eu não vim para quem está são, ou para quem entende que já está perfeito. Eu vim exatamente para os doentes. Então Jesus cumpria com o seu ministério, sendo acessível até aqueles que, dentro do pensamento social da época, não tinha direito a essa acessibilidade. E Jesus estava sendo acessível exatamente a esse tipo de pessoas. Isso prova que Deus é bom demais, né? Porque Ele olha para aqueles que o mundo rejeita e Ele não tem problema nenhum em acolher essas pessoas. Ele não tem problema nenhum em estender a mão para um necessitado. Ele não tem problema nenhum em tocar nenhum leproso. Ele não tem problema nenhum em estar no mesmo ambiente que uma ex-prostituta. Ele não tem problema com nada disso. Isso ofendia o senso religioso dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Tanto é que os fariseus e os escribas, eles estão levantando o problema aqui, porque como esse povo estão rodeando um mestre, e faz parte de toda a comunhão. E aí Jesus, ele monta 3 parábolas, né? Ele vai falar primeiro que um pastor, ele tinha 100 ovelhas, e uma das ovelhas se desgarrou do rebanho e sumiu. E aí o pastor coloca as 99 no aprisco e sai atrás daquela única ovelha. E depois ele monta outra parábola de uma mulher que perde uma dracma, né? Uma moeda de um valor não apenas financeiro, mas de um valor extremamente emocional, sentimental. E essa mulher perde, e quando ela dá falta disso, ela fica desesperada, e aí diz que ela varre toda a casa, ela dá um jeito de encontrar aquela moeda. Quando ela encontra, ela é a mulher mais feliz do mundo. E depois ele monta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, e a gente vai olhar um pouquinho para essa parábola mais de perto. Eu peguei essa parábola porque aqui Jesus... Deus me abençoou muito lendo essa parábola, olhando com essa visão, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque aqui, ele como resposta a esses fariseus, esses saduceus, ele está dizendo: olha, eu vou contar uma história para vocês de filhos que deixaram a família, ou de um filho que deixou a família e estava distante do pai por causa disso. Mas dentro dessa mesma história ele fala que um filho que ele estava próximo ao pai fisicamente, ele estava também distante afetivamente. Era alguém que estava no mesmo ambiente com o pai, mas que não tinha íntima comunhão com o pai. Então Jesus monta uma parábola para explicar o que estava acontecendo ali e por que ele recebia essas pessoas com tão bom grado. Primeiro, ele entra na parábola dizendo: olha, tinha um homem que ele tinha quantos filhos? 2 filhos. E diz que o mais moço, o que ele fez? Fala: pai, eu quero a minha parte na herança. Ele não tinha nem direito disso, porque o pai estava vivo ainda. Mas eu quero a minha parte na herança. E como esse pai não prende ninguém na presença dele, ele diz: olha, tudo bem, então vamos repartir, vou te dar o que é seu. E ele junta tudo o que é dele e se manda. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Quais são os motivos que têm feito pessoas de Deus abandonarem Deus? Quais são os motivos que as pessoas têm usado para deixar a casa do pai, para deixar a família cristã? Fato é que muitas pessoas têm abandonado a igreja do Senhor. E alguns números mostram que existe mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. O número de desviados, vamos dizer assim, é maior do que o número daqueles que estão frequentes dentro da casa de Deus. E esse número nos assusta, mas é fato. E o que tem feito com que essas pessoas abandonem a casa de Deus, a família de Deus? O que tem feito com que esse filho vá embora, junte a vida dele, aquilo que sobrou, aquilo que tem da vida dele, os anos que ele tem e tudo que lhe pertence, e vá embora e abandone? Muita gente tem usado como motivo a igreja.
Sim ou não? Por que você abandonou a família de Deus? Por causa da igreja. A igreja, né, não presta. A igreja erra, a igreja faz isso, e quando ele fala isso, ele está falando que o pastor não é bom, ele está falando que o irmão não é legal, que não sei quem dentro da igreja é caloteiro, que não sei quem dentro da igreja é sem vergonha, e por isso, por causa da igreja, ele abandonou o corpo de Cristo. Não é assim? Você vai encontrar, né, um número muito grande de pessoas dizendo: olha, eu me decepcionei com a igreja. O problema, sabe o que é? Sabe por que eu saí da família? Porque a família é o problema. Irmãos, a igreja não é perfeita. Ainda não. Amém? A igreja, ela tem os seus problemas, porque é feita de pessoas. A igreja tem problema na sua administração. Elas têm problema. Tem problema na liderança? Tem problema, sim. Tem problema nas pessoas que frequentam? Tem demais. Mas ainda assim, a igreja é o corpo de Cristo e é formada só. A gente pode dizer que a salvação só existe em Cristo, mas essa salvação ela está dentro desse ambiente que a gente chama de igreja. A gente, quando olha para as cartas escrita ali em Apocalipse, a carta enviada a 7 igrejas, a gente vai ver igrejas super problemáticas ali, mas em todas elas o Senhor vai dizer assim: olha, mas ao que vencer. É assim que diz? Tudo bem, tem um monte de problema, mas ao que ficar firme. Então, mesmo com todos esses problemas, a igreja é o único lugar de salvação. É formada pelo povo que se encontrará com o seu Senhor um dia, não importa os problemas que ela tiver. A igreja não pode ser usada como desculpa. As coisas que acontecem na igreja não pode ser usado como desculpa para alguém abandonar o corpo de Cristo. Porque mesmo tendo seus problemas com a sua liderança, com a sua administração, e você tem aí, você sabe aí dos problemas que uma igreja tem, toda igreja tem. Mas isso não pode servir de motivo, de forma alguma, para alguém abandonar a Deus, porque ele está abandonando a única chance de salvação que ele tem. E você vai encontrar outras pessoas colocando a culpa até mesmo no próprio Deus. O problema dela agora não é tanto a igreja, as pessoas. O problema é Deus que não abençoou na hora que ele precisou. Então ele está ali, ele ora, está frequente nos cultos, ele faz tudo o que tem que fazer e ele não aconteceu do jeito que ele queria. Então o problema agora é Deus. Eu vou embora, sabe por quê? Porque o cristianismo não funciona, porque não funciona. Então eu vou procurar em outro lugar, ou eu vou fazer da minha própria cabeça, vou atrás dos meus próprios métodos. As pessoas têm deixado a casa de Deus e algumas delas têm dito: olha, sabe qual é o problema? É porque lá, ou porque esse Deus não funciona. Agora, quando Jesus ele monta essa parábola, ele vai naquele motivo verdadeiro que tem feito com que todas as pessoas abandonem a igreja. O motivo verdadeiro, ele vai falar: sabe por que alguém deixa a família de Deus? Porque essa pessoa entende que ele consegue se virar melhor sozinho. A igreja tem os seus problemas? Tem. Então eu vou sair porque eu não preciso dela, eu consigo me virar sozinho. Deus não funciona, então eu vou sair porque eu consigo viver a minha vida sozinho. Esse é o motivo que Jesus coloca nessa parábola. É aquele filho que chega e fala: pai, olha, me dá tudo que eu tenho direito e eu vou embora porque eu vou me virar sozinho. Esse é um motivo verdadeiro. Se as pessoas que deixaram a comunhão do corpo de Cristo tivessem coragem de assumir, elas diriam: olha, com tudo isso que aconteceu, eu entendo que eu me viro melhor sozinho. Eu vivo, né, muito melhor com as minhas próprias ideias, com a minha própria forma de administrar a minha vida, né, porque eu não sou tão ignorante assim. Então eu vou traçar um jeito de viver bem e encontrar felicidade dentro daquilo que eu entendo, dentro do meu próprio entendimento. Eu vou buscar as minhas respostas por mim mesmo, e eu vou ter uma família abençoada, e eu vou ter tudo abençoado, porque eu tenho capacidade de administrar a minha vida. Isso era o motivo do jovem.
Ele falou: olha, tá tudo muito bom, tudo muito legal aqui, mas eu acho que a minha vida pode ser melhor se eu estiver fora desse ambiente. E as pessoas têm deixado o aprisco, como aquela ovelha, e eles têm se perdido como aquela dracma, e eles têm feito como esse filho, que diz: pai, eu estou indo embora, dá o que é meu. Irmãos, e a parábola ela é muito bem montada, quem monta é o mestre dos mestres, e ele vai falar que esse jovem, ele sai, né, com a sua pseudo fortuna, e ele sai para gastar dissolutamente. O outro irmão chega a dizer: olha, está gastando dinheiro com as meretrizes, está gastando em festa, está gastando em embalada, ele está torrando aquilo que ele tem. O interessante aqui é a gente entender que o caminho é de descida, mas nem sempre a pessoa percebe, porque está envolvida muitas festas, está envolvido muitos amigos. Alguém que sai da presença de Deus, ele sai para um mundo de festas, ele sai para um mundo de muita amizade, ele sai para um mundo de muita curtição, e isso faz ele ter uma impressão de que a vida vai continuar numa boa, de que vai continuar normal, mas só Deus sabe, e ele vai descobrir um dia que ele entrou por um caminho de descida. E que pena que isso acontece, mas ele só vai descobrir que o caminho é realmente de descida quando ele se encontrar no fundo do poço. E aí todo aquele pensamento que outrora parecia muito ponderado, um pensamento muito racional, vai mostrar para ele que daqui a pouquinho, não vai demorar muito, ele vai estar comendo com os porcos. Sim ou não? A gente tem cansado de ver isso. Pessoas que abandonam a comunhão, e daqui a pouco elas vivem uma vida, e elas estão sempre sorrindo, elas estão sempre postando no Facebook que está tudo muito bem, que está de festa em festa, e cheio de amizade, cheio de tudo, e daqui um tempinho a gente vai perceber que essa pessoa entra nas suas crises existencial e não sabe o que fazer. Ela sai do seu equilíbrio normal e começa a viver a sua vida gastando tudo o que tem, e daqui a pouco ela chega no zero. É a vida de quem abandona a comunhão do corpo de Cristo. Eu não sei quanto tempo dura o período de festas, não sei, né? Jesus ele monta uma parábola e ele não se preocupa em colocar o tempo, até porque o tempo vai mudar, né, de pessoa para pessoa. Então alguns podem viver alguns meses de festa e muita alegria, outros podem viver alguns anos, mas fato é que todos vão parar no mesmo lugar. Os irmãos estão entendendo isso? Abandonar a comunhão do corpo é abandonar-se à própria sorte, e a própria sorte nem sempre, ou na verdade nunca, né, vai chegar em um lugar onde ele vai dizer: que bom que eu fiz isso. Agora, a realidade do filho que ficou era muito diferente. E o filho que ficou estava na bênção. Porque aqui Jesus está deixando bem claro: olha, fala, eu estou recebendo pessoas que saíram de uma comunhão e se perderam e quebraram a cara aí no mundão. Mas e aqueles que estavam se questionando ou questionando Jesus? E os fariseus e os saduceus, eles estavam vivendo bem? Aí Jesus coloca na sua parábola dizendo: olha, mas teve um filho que ficou em casa. O pai tinha quantos filhos? 2 filhos. Um se mandou, quebrou a cara, se rebentou, mas um ficou em casa. E esse que ficou em casa? Irmãos, o próprio texto vai revelar que apesar dele estar perto do pai, ele não gozava de uma comunhão íntima com o pai. Ele estava cheio de ressentimentos no seu coração, ele estava cheio de sentimentos corrosivos dentro de si. Tanto é que quando ele percebe que o seu irmão chegou e está rolando a maior festa lá, ele começa, né, seu coração começa a produzir sentimentos
de que não tinha fonte no pai, não tinha fonte no pensamento familiar. Se esse filho estivesse saudável, ele estaria lá comemorando junto. Se os fariseus, se os saduceus, se a religião da época, os religiosos da época estivessem saudáveis, eles estavam dizendo: que bom que Jesus está trazendo essas pessoas de volta. Mas eles estavam tão adoecidos como aqueles que foram embora, porque os sentimentos que eles traziam dentro de si era um sentimento que não tinha fonte no pai. Ele ouve todo aquele barulho de festa, chega e fala: não é possível. Não é possível que o pai aceitou esse rapaz de novo, do jeito que ele veio, acabou com tudo e agora vem e faz festa para ele. Ele vai despertar esse sentimento de inveja. Não pode ser que o pai está fazendo isso. Ele vai demonstrar um senso de justiça própria. Fala: pai, olha, eu estou com o senhor e eu nunca desobedeci ao senhor. Como quem dizendo: olha, eu estou perfeito. Isso foi duro para os fariseus ouvirem, porque Jesus estava falando diretamente com eles, como se dizendo: olha, eu nunca desobedeci, eu nunca fiz nada errado. Aqueles que estão próximos, aqueles que ficaram, e agora é bom que a gente traga esse pensamento para nós, os nossos dias, né? E a gente às vezes olha a pessoa que abandonou o aprisco, abandonou a comunhão da congregação, e a gente fica olhando: olha que pena, né, e tal, ele quebra a cara. Mas e os que ficaram? E nós que estamos aqui? Será que o fato de estarmos aqui já revela que a nossa comunhão com Deus está 100%? E o pensamento do texto é que nem sempre. Tem muitos que ficaram e estão tão distantes quanto os que foram. Eles estão tão distantes da comunhão com Deus aqui representado no Pai, quanto aqueles que se foram. Nós criticamos muito aqueles que se foram, e sempre falamos deles pejorativamente, mas e os que ficaram? Será que nós temos gozado da presença de Deus? Ou será que trazemos também esses sentimentos corrosivos, que quando acontece alguma coisa a gente arde em inveja, e quando acontece alguma coisa a gente se justifica a nós mesmos, dizendo: pai, olha, eu sempre estou fazendo o que é certo, aquele lá está sempre pisando na bola. E isso vai mostrando o quão adoecido nós também estamos. O simples fato de termos ficado não quer dizer que a nossa comunhão com Deus está intimamente vivendo a sua melhor época. Essa parábola eu separei ela para meditação, porque ele serve tanto para quem foi, mas também para os que ficaram, para que a gente comece a repensar o jeito que a gente está vivendo a nossa vida cristã. Porque se a gente se reúne aqui para falar daqueles que foram embora, nós desenvolveríamos alguns pensamentos e talvez não chegaríamos a lugar nenhum, porque já foram, não estão aqui para ouvir. Mas quando Jesus fala: olha, o filho que ficou, esse também tinha problemas espirituais, esse também tinha problemas em relação ao Pai. Jesus está dizendo, tanto para fariseus como para publicanos e pecadores, dizendo: queridos, é necessário um reencontro com Deus. É necessário que haja um reencontrar com esse Pai. É necessário que isso aconteça em nosso meio, que a gente consiga receber os que estão voltando, mas que nós também possamos estar cada dia mais próximo desse Deus, porque só o fato de estarmos presentes nem sempre mostra que estamos em comunhão com Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Bem, interessante que o filho que ficou, ele está voltando aí, né, diz o versículo 25, do trabalho. Isso vai deixando o texto mais rico ainda, né, e mais profundo.
está dizendo que o filho que ficou, ele é útil no trabalho. Apesar dele estar, né, tão perto da bênção, nem sempre ele é abençoado. Apesar dele ser útil, dele estar trabalhando, nem sempre ele está vivendo da forma que deveria viver. O questionamento dele é: pai, o meu irmão chegou de uma vida de desperdício, e o senhor vai lá e mata um boi gordo para ele, né, e faz esse churrascão que o senhor está fazendo aí, e eu estou aqui tanto tempo, o senhor nunca me deu um boizinho para mim festejar com os meus amigos? E aí o que o pai responde? Fala: olha, mas tudo aqui é seu também, você não pegou porque você não quis. Você poderia ter separado o seu boizinho aí e festejado. Ou seja, a comunhão, a bênção da comunhão, a profundidade da intimidade com o Pai está tão perto. Está tão perto, você está ouvindo mensagens que está dizendo: olha, se aproxime mais, viva esse relacionamento. Entre, né? Os pentecostais que gostam de dizer isso, entra no mistério. Viva isso, se entrega a esse Deus. Ele está dizendo: olha, essas pessoas, eles também trabalham, eles estão tão perto de viver essa intimidade com Deus, mas por vários motivos que eles também vão alistando, eles não vivem isso. Está dentro, não partiu, ele está dentro, mas ele não consegue viver, ele se priva de viver um relacionamento mais profundo, de se alegrar de uma maneira mais intensa, de viver o cristianismo intensamente, de confiar em Deus do jeito que deve confiar, de se entregar no momento de adoração. Isso está para todos aqueles que estão no rebanho. E o questionamento dele é: por que o senhor não faz isso para mim? Ele fala: mas isso já está para você. Aquilo que eu tinha que fazer eu já fiz, está tudo à sua disposição. Toma posse dessa vida profunda no Senhor. Toma posse desse relacionamento e viva esse intensamente com Deus. Isso está diante de vocês que estão aqui. Isso está diante de nós que estamos aqui. Quando a gente canta louvores como esse, às vezes as pessoas estão, eu não estou dizendo que é o nosso caso, mas em muitos lugares vão dizer: mas isso é muito simples, né? Um violão só. Ou alguém diz: ah, mas poxa, a igreja está tão vazia que eu não tenho nem graça na adoração. Aí Deus está dizendo: olha, viva esse momento com intensidade, encontre Deus nesse momento, mergulhe nesse rio de Deus, nesses momentos. Quando estiver ouvindo a palavra, deixe que isso penetre o coração e mude você por dentro. Você está tão perto disso, mas não faz isso. O Pai está dizendo: olha, as coisas que são minhas são tuas também, está tudo à sua disposição. Se você nunca matou um boizinho para fazer um churrasco, não matou porque não quis, ou entendeu que não era para você, mas está aí à sua disposição. E o grande objetivo de todas essas parábolas, na verdade, é falar da alegria de Deus quando alguém entende que é hora de voltar. Então Jesus ele está falando aqui tanto para os que foram como para os que ficaram. Está dizendo: olha, existe uma alegria intensa em Deus e no céu em geral, e até diante dos anjos, quando alguém entende que é hora de voltar para esse Deus. Quando alguém entende, tanto os que foram quanto os que ficaram, quando alguém entende que é hora de se aproximar diante de Deus novamente e viver intensamente essa vida cristã. Quando ele fala da ovelha, ele fala: olha, o pastor ele sentiu falta de uma. E conjecturando aqui, o texto não está dizendo, mas de repente ele ouviu esse o que a ovelha faz? A ovelha berra, é isso? É isso que a ovelha faz? Aí ele ouviu aquele berro, né, de longe, lá longe. Não vou fazer berro, já fiz, né? Então o pastor ele ouve aquilo lá distante.
queridos, quantas vezes nós precisaríamos falar para o Senhor, falar, Senhor, eu estou aqui, olha para mim. Quantos de nós deveríamos dar um berro para o Senhor, para Ele saber onde a gente está, né? Às vezes a gente se distancia tanto, que só o pastor vai conseguir ouvir esse berro, né? E onde a gente estiver, diz que Ele deixa todo o resto do rebanho aqui, Ele deixa 99 para ir atrás de uma, porque de repente Ele ouviu um berro lá distante. Aí Ele deixa todo o rebanho e vai lá atrás daquela que berrou, porque estava perdida, estava ferida, estava machucada, a ponto de não conseguir nem andar. E aí Ele joga sobre os seus ombros e traz de volta. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor Jesus. Amém? E diz que quando Ele traz de volta, diz que há uma grande festa. Sempre é comemorado o filho que retorna. Sempre é comemorado quando alguém entende que é hora de voltar. E sempre que ele entende que é hora de voltar, o mesmo pastor vai atrás dele. Até porque a gente não tem força para voltar sozinho. Versículo 5 e 6 do capítulo vai dizer assim: que quando ele encontra, coloca sobre os ombros, cheio do quê? De alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes disse: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Aleluia, glória a Deus. É a alegria também daquela mulher que perde a dracma. Alguns vão dizer que essas mulheres dessa época, elas eram presenteadas pelos seus esposos com essa moeda especial. Então uma boa cozinheira ganharia uma moeda por aquilo que ela faz. Hein? Então essa esposa, ela ganhava essa moeda. E aí ela era uma boa dona de casa, aí ela ganhava outra moeda, ganhava outra dracma. E cada coisa que ela se destacava, ela ganhava uma dracma. Perder isso era perder um valor sentimental muito grande que a valorizava. E de repente ela perde essa dracma. E diz que ela fica desesperada, assim como aquele pastor que percebeu, ele começa a contar e diz que os pastores daquela época colocavam até nome nas ovelhas. Ele conhecia pelo nome. E aí fala, peraí, aquela sumiu. Essa mulher, quando ela olha para suas dracmas, ela fala, poxa, peraí, essa daqui não está aqui mais. Aí desesperadamente diz que ela para tudo, ela vai varrer a casa como quem dá uma geral em tudo, né? E aí encontra, quando ela encontra, o coração quase não cabe no peito. O versículo 9 vai dizer assim: e quando a encontra, chama as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Agora aqui, o texto está dizendo na parábola do filho pródigo, que esse filho, ele fez a mesma coisa que a ovelhinha, né? Em tese, diz que ele pensou, olha, eu estou, né, numa situação desesperada também, porque tudo aquilo que eu tinha, o que eu pensei que tinha, de repente acabou com tudo. Agora eu estou aqui cuidando de porcos e aquilo que os porcos estão comendo, diz que esse jovem olha e começa a lamber os beiços, né? Começa a dar água na boca. Já parou para pensar nisso? Alguém que está sedento. Já encontrou pessoas assim? Sedentas por Deus a ponto de... Às vezes ela nem confessa isso com os lábios, mas você percebe que o coração dela está desesperadamente procurando por Deus, por causa da situação que se encontrou. Você fala, Senhor, o que essa pessoa está precisando não é de dinheiro, o que essa pessoa está precisando não é de amizade, o que essa pessoa está precisando não é de festas, essa pessoa está precisando do Senhor, a alma dela está clamando por isso. E aquele jovem começa a olhar para aquilo que é alimento, né? E um alimento que não é para ser humano, alimento para porcos. Na nossa época, a gente, ou pelo menos há um tempinho atrás, a gente dava para porco lavagem, aquilo que não prestava mais para a gente comer. E aqui não é muito diferente, não. A comida para porcos era aquilo que não servia para o consumo humano, mas mesmo assim ele olhava e via naquilo alimento.
E não só alimento, mas um alimento desejado. Diz que ele desejava. Tamanha era a sequidão que se encontrava a sua vida. E diz que ele começa a pensar, olha, eu quero voltar, eu vou voltar para a casa do meu pai, ainda que ele não me receber como filho, ainda que eu voltar como um empregado, tá bom demais. E diz que ele começa a caminhar, mas ele estava muito longe ainda. O texto vai dizer que de longe o pai olhou para ele tentando se aproximar. O texto está dizendo, olha, né, teologicamente está dizendo, olha, esse rapaz jamais conseguiria, porque ele estava muito longe e não conseguia chegar. Mas agora o pai olha para ele e corre ao seu encontro. A mesma coisa que o pastor fez quando ouve o berro. Ele corre ao encontro e diz que abraça ele. E o rapaz vai dizendo, não, Senhor, eu não sou digno de nada disso, porque assim é o coração daqueles que se aproximam de Deus aquebrantado. Eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno, oh, pai, me trata como um empregado. Ele fala, não, filho, eu já mandei fazer a melhor roupa para você, vou colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, e você entra como filho. Quando a gente se volta para Deus, tanto aqueles que partiram como os que ficaram, mas que reconhecem que estão vivendo num distanciamento de Deus, olham para Deus e dizem, Senhor, eu não sou digno, mas se o Senhor tiver alguma forma aí de melhorar a minha situação, aí ele diz, olha, filho, eu vou te colocar na situação de filho, porque é isso que você é, vou te receber e vou te apresentar para os empregados, como que dizendo, olha, esse daqui é o filho. O Senhor diz que vai nos confessar diante de Deus, do Pai e dos anjos, como nós somos diante dele, como especiais para ele. É assim que ele nos recebe, quando a gente percebe que se distanciou, mas que a vontade agora é de voltar. Versículo 22 ao 24 vai dizer assim: o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar, e existe festa no céu. E nesse mesmo capítulo que vai dizer que existe uma festa no céu, quando um pecador entende a sua posição de pecado e se volta para Deus. Irmãos, existe um chamado de Deus não vou dizer nem tanto para o arrependimento daqueles que partiram, mas por um recomeço, por uma avaliação espiritual daqueles que ficaram, por causa de um distanciamento que às vezes muitos de nós temos vivido. E existe uma convocação de Deus dizendo, olha, se você der um sinal aí de que você quer viver essa profundidade no relacionamento, eu estou aqui, eu te recebo e te coloco numa posição especial na minha presença. Gostaria que você fechasse seus olhos agora, nós vamos orar, e que você refletisse nessa mensagem. Qual que é a distância que você está de Deus?